Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Nesta videoaula nós vamos dar início ao estudo da independência dos Estados Unidos, ou também como é conhecido, a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Lembrando que nós já concluímos a primeira apostila do primeiro bimestre, então estamos começando a partir desta videoaula a segunda apostila referente ao segundo bimestre. Estamos estudando o capítulo de número 6, aonde a partir do capítulo 6 nós vamos começar a ver as ideias iluministas chegando ao poder, as ideias iluministas sendo postas na prática. Ou seja, nesse segundo bimestre nós vamos estudar revoluções que foram influenciadas pelas ideias iluministas, e assim que ocorreu a concretização dessas revoluções, elas foram implantadas em seu governo. Bom, o primeiro movimento que nós vamos estudar, que é influenciado pelas ideias iluministas, não acontece na Europa, e sim na América, certo? No que chamamos a independência dos Estados Unidos. Ocorre a implantação dessas ideias iluministas, ocorre, né, a implantação delas nas 13 colônias inglesas na América do Norte. É o que nós vamos estudar nesta videoaula. Bom, para nós começarmos esta videoaula, precisamos primeiro entender o seguinte: os tipos de colonização que teve nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. O Brasil, vamos começar pelo Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil se caracterizou por ser uma colônia de exploração. O Brasil foi exclusivamente uma colônia de exploração. Entre Brasil e Portugal havia o Pacto Colonial, ok? E nesse pacto colonial, o Brasil era obrigado a comprar e vender mercadorias somente da sua metrópole, que era Portugal. E numa colônia de exploração, tudo que é produzido numa colônia é da vontade da metrópole. É a metrópole que determina o que vai ser produzido na colônia. E na colônia se produz aquilo que não dá para produzir na metrópole. Então, a colônia é uma economia complementar da metrópole. Ok? Por que eu disse isso sobre o Brasil, se nós estamos falando sobre independência dos Estados Unidos? Por quê? Porque os Estados Unidos vai ter colônia de exploração, semelhante ao que foi no Brasil, e colônia de povoamento. Então, temos dois tipos de colonização nas 13 colônias inglesas na América do Norte. Ok? Bom, por que vai ocorrer essa diferença? Essa diferença vai ocorrer principalmente pelos tipos de pessoas que colonizaram as regiões e também por causa da questão climática. Questão climática. Então vamos lá. Vamos já fazer uma definição. Colônias do Norte. As colônias do Norte foram colônias de povoamento. Ok? Colônias do Sul foram colônias de exploração, semelhante ao que tivemos aqui no Brasil, certo? Então, vamos lá. A região, colônias do Norte, a região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Nós estudamos isso no capítulo que falava sobre as revoluções inglesas, certo? Que por causa de perseguições religiosas que estavam acontecendo na Inglaterra, muitos puritanos, que hoje dão origem aos presbiterianos, muitos puritanos ingleses abandonam a Inglaterra e vão para o norte. O objetivo ali é construir um novo lugar, povoar, morar, e não extrair as suas riquezas, mas construir um novo lugar. Era uma ideia diferente. Aí olha só, chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias, praticar sua religião,
ganhar o seu dinheiro, viver em paz. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. O norte das 13 colônias tem um clima, o norte das 13 colônias tem um clima igual ao da Inglaterra. Clima temperado e frio, ou seja, o que produz nas colônias do norte é exatamente as mesmas coisas que dá para se produzir na Inglaterra. Por isso que a Inglaterra não se interessou, o governo da Inglaterra, tá? Não se interessou tanto pelas colônias do norte. Por isso que o governo da Inglaterra não quis explorar as colônias do norte, porque era um clima parecido, não dava para ser uma economia complementar, ok? Então, então os primeiros povoadores são puritanos, buscando um lugar melhor para viver. Aí olha só, como que era a característica ali da colonização. Predominou mão de obra livre. Também teve uma economia baseada no comércio. As fazendas eram pequenas propriedades rurais, minifúndios, e produção para consumo de mercado interno. Ok? Tá? Então você não tinha uma produção agrícola para exportação. E tinha uma mão de obra livre, predominava. As colônias do sul, certo? Como a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, sofreram uma colonização de exploração, igual ao do Brasil. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial, certo? Vamos entender aqui. O pacto colonial, ele existia em todas as colônias. Só que aqui, no norte, o pacto colonial só existia no papel, certo? No papel. No sul, existia na prática. Por quê? O clima do sul é um clima tropical. Então aqui dava para produzir coisas diferentes do que se produzia na Inglaterra. Aqui no sul, a economia complementava ou completava a economia da Inglaterra. Ok? Então havia um pacto colonial forte. Aqui havia o sistema de plantation, igual no Brasil. Ou sistema de plantation, como alguns gostam de dizer. O que era esse sistema de plantation? Latifúndio. O que é latifúndio? Grandes fazendas. Mão de obra escrava. Ok? Tá? Predominou mão de obra escrava africana. E monocultura. Para a produção em larga escala. Para se vender essas mercadorias. Né? Essas mercadorias eram vendidas ao governo ou à Inglaterra, a sua metrópole. Então aqui o pacto colonial era rígido. Ok, meninos? Tá? Bom, aqui nós temos um outro vídeo resumindo então o que foram essas colonizações, norte e sul. Então vamos norte. Então resumo: povoamento, mão de obra livre, liberais o que? Uma burguesia, comerciantes, se refere a esse termo, os liberais, pequenos proprietários ou minifúndios, pacto colonial fraco. Havia uma tendência industrial porque havia pequenas fábricas, tá? Já que não havia esse controle tão forte por parte da Inglaterra, e o clima frio, temperado, igual da Inglaterra. O sul, exploração, mão de obra escrava, formada por conservadores ligados à nobreza ou à aristocracia, grandes propriedades, os latifúndios, pacto colonial muito forte, rígido. Eram agricultores, né, produziam, plantavam para alimentar a metrópole e o clima tropical quente. Ok, gente? Bom, na próxima videoaula nós vamos ver quais foram os motivos que levaram os colonos das 13 colônias inglesas da América do Norte a desejarem a independência, ou seja, quais foram os motivos que levaram os Estados Unidos a declarar sua independência. Então, um dos principais motivos é isso aqui, que nós vamos ver na próxima videoaula. A guerra entre Inglaterra e França, que ficou conhecida na história como a Guerra dos 7 Anos. Espero que até aqui
né, essa videoaula tenha ajudado a vocês a entenderem os tipos de colonização que nós tivemos nas 13 colônias inglesas na América do Norte. Então, qualquer dúvida, só me procurar, meninos. Muito obrigado, um abraço.